Curitiba era uma cidade simpática, mas inexpressiva, desconhecida. No Paraná, duas cidades pontificavam como atração, Foz do Iguaçu e Londrina. O Paraná sofria, nessa época, um processo divisório. Havia uma tendência de se dividir o Paraná em 3 estados. E Curitiba ficava lá embaixo, mais ou menos desapercebida. Nós tivemos que fazer um serviço de aproximação, trazer tudo para a capital, ao ambiente de decisões do Estado. E o que você tinha na cidade, assim, de atrativo? Você tinha o passeio público, que era talvez a única área verde maior, tinha a Praça Osório, você tinha o prédio da Universidade Federal, que já era, né, um grande símbolo da cidade, e tinha o começo, o Teatro Guaíra em obras. Era uma cidade provinciana. Pra você ter uma ideia, ali na Silva Jardim, se estendia a roupa de um prédio para o outro, o que era uma coisa extremamente ridícula, parecia uma cidade italiana do século XVIII. Uma cidade fria, com uma formação de uma população europeia muito fechada. Seria a última cidade do Brasil para se orgulhar de ter alguma coisa para mostrar. A metrópole de Curitiba, não sei se os curitibanos concordam, era São Paulo. Curitiba não era uma metrópole. A gente tinha a impressão que era uma cidade grande, mas era uma cidade de 300 mil habitantes. Que aparentemente tinha um destino, ser uma pequena São Paulo. Curitiba cresceu em violência e beleza, e o sangue que pulsa em suas artérias urbanas revela o ímpeto de um organismo em busca do futuro, sempre maior e mais brilhante. Curitiba começou a aparecer, e provinciana, modesta, começou a criar personalidade. Curitiba se mostra hoje no vestuário de sua nova arquitetura urbana, de linhas modernas entre audácias e delicadezas, que traduzem a força criadora do homem, uma das mais pujantes áreas da terra brasileira. Quando eu falei para o meu pai que eu queria estudar arquitetura, ele disse, mas meu filho, faça um pouco mais de esforço e faça engenharia. Pô, pai, mas eu não vou fazer. Não, você quer história, você quer moleza. Não é moleza, pai, eu quero criar. Sabe, havia um pouco de proximidade muito grande da arte, da arquitetura com a arte. Nessa época, quem gostava de desenhar, todo mundo dizia que tinha que ser engenheiro, né? Porque a arquitetura era uma coisa que ainda não era muito conhecida. A arquitetura não existia. Não existia arquitetura. A arquitetura era uma coisa... Como até hoje muita gente não dá bola. Quer fazer uma casa, o cara chama um engenheiro. Eu li uma notícia de que a Universidade Federal ia abrir um curso de arquitetura e urbanismo, por indicação e por luta do arquiteto do momento em Curitiba, que na verdade era engenheiro, que era o Rubens Meister. E em 62 começou então a funcionar o curso de arquitetura na Federal. Assistir à sua inauguração. E pus na cabeça que ia estudar arquitetura e fui fazer o curso de arquitetura. E na arquitetura eu encontrei uma faculdade muito nova, com muita gente de diversas áreas do Brasil para montar o curso de arquitetura e urbanismo do Paraná. Era a nossa legião estrangeira, que a gente chamava de legião estrangeira. Que tinha só um professor curitibano. E eu acho a presença destes profissionais de fora de Curitiba, todos eles muito jovens, isto enriqueceu o nosso caldo cultural. Trouxeram várias culturas e vários olhares de arquitetura. Eu era um jovenzinho também. Me chamaram para ajudar a instalar o curso de arquitetura, o primeiro ano do curso de arquitetura. E também começou-se a discutir a cidade. Eu, como vinha de São Paulo, de um ambiente que discutia muito urbanismo, passamos a discutir, e o pessoal que veio de Minas e do Rio Grande do Sul também, do Rio também, passamos a discutir muito o urbanismo como uma maneira de solucionar os problemas de uma cidade. Eu estudei arquitetura por causa do Oscar Niemeyer.
que eu via na biblioteca todos os projetos do Oscar Niemeyer e eu ficava entusiasmado. A arquitetura era o que eu queria e, através da arquitetura, veio o meu envolvimento com a cidade. Então, eu contei essa história também da criação do curso de arquitetura, porque eu acho que essa revolução urbana de Curitiba começou aí. Curitiba já tinha um plano, que era o Plano Agache, que era um projeto de cidade com um urbanismo muito francês, com grandes avenidas, com boulevard. Então ele propunha, por exemplo, o centro cívico, ele propunha o desenvolvimento de um sistema viário na forma de uma espiral. E que é um plano concêntrico, imaginando que a cidade gira em torno de um umbigo só. Na época do Agache foi feito quando Curitiba tinha 120 mil habitantes, se não me engano. E aí, em 63, 4, por aí, já estava com quase 500 mil habitantes. O plano Agache era, vamos dizer, a lei. Mas ele não estava sendo seguido à risca, ele estava sendo, vamos dizer, tumultuado por uma série de coisas que não eram realizadas ou que eram realizadas parcialmente. O prefeito de então, de Curitiba, tinha sido eleito há pouco tempo, em 62 mesmo, se não me engano, era o engenheiro Ivo Arzua, que foi eleito com um mote de Curitiba em obras e tal, enfim, que ia fazer uma série de obras. E realmente começou. A metrópole em crescimento reclama novas artérias para dar vazão ao ímpeto progressista. Técnicos da Prefeitura Municipal empenham-se em esforço contínuo para ampliar a área pavimentada, em consonância com as exigências do desenvolvimento urbano. Parece que foi ele que alargou a Marechal, né? E que não tem motivo para largar. O Garcês estava com uma ideia viária inédita para Curitiba. Ele queria simplesmente pegar a Marechal Floriano, prolongar, fazer um viaduto passando sobre a Marechal Deodoro e chegando na Praça Tiradentes. Essa visão da engenharia de tráfego não é adequada, porque ela acaba destruindo as cidades. Faz um viaduto, você acaba com aquela rua, aquele entorno, aquela coisa. As demolições abrem espaço para o progresso. O horizonte já não se confina entre as paredes dos velhos prédios e a decrepitude das ruas estreitas. O prefeito começou a largar a Rua 15 e começou a derrubar prédios históricos e simbólicos, né, de arquitetura que tinha na Rua 15. Fruto de trabalho hercúleo, novas avenidas surgem na geografia urbana, por onde poderá circular livremente o progresso. Então nós, estudantes e professores, nós começamos a protestar, pedindo a elaboração de um plano para acabar com aquele tipo de obra. Alertou-se ali que o plano Agache, isso aí já há 40, 20 e poucos anos depois, já não estava mais atendendo, né, ao desenvolvimento de Curitiba. Foi aí que o prefeito Ivo Arzua se deixou convencer pela sua equipe que devia promover um concurso para um novo plano diretor. Essa licitação foi ganha pelo Jorge Wennerheim e pela Serete, que era uma firma que fazia parte toda a socioeconômica, e o Jorge Wennerheim que faria a parte urbanística, física. Ele achava que as pessoas deveriam ser objeto do plano diretor, e não as avenidas, as vias, as ruas, nada. E o Jorge acabou adotando uma visão de que, vamos dizer, para se fazer um plano diretor numa cidade e para que se garantir a sua implantação, era importante que os profissionais da cidade participassem desse plano diretor. Uma das novidades era não mais a entrega de um plano, mas, além do plano, a proposta de que se criasse uma estrutura permanente de acompanhamento deste plano, de detalhamento deste plano e de atualização do plano. E aí foi criado o IPUC. Surgiu o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. E o que nós fizemos foi, o IPUC é que vai dizer como é que vai ser o plano.
Acho que essa foi uma das grandes faíscas da história. Aí vem os arquitetos, o Forte Neto, o Jaime Lerner e outros através do IPUC, que projetaram novos planos para Curitiba. Eu acho que a presença do arquiteto fez muita diferença. O arquiteto é um profissional diferenciado. E o IPUC era mais do que tudo uma casa de arquitetos, de criação e planejamento urbano. Você planejar o crescimento de uma cidade, no caso, a nossa cidade. O IPUC adotou a filosofia de não fazer grandes investimentos em infraestrutura. O plano propunha conter o crescimento do centro, fazendo uma figura. Quando você apertar isso aqui, não cresce mais, e aí o centro extravasa em algumas direções. Todo mundo acha que o IPUC foi um mar de flores, um mar tranquilo no início. Pode parecer, mas foi muito trabalhoso também. Houve muita coisa contra. De repente, assume o Costa e Silva e convoca o prefeito de Curitiba para ser ministro da Agricultura. Vai lá, o Ivan Zura embora e nós ficamos sem prefeito de Curitiba. Para achar outro, uma luta. Havia divergências militares até. O brigadeiro tinha um candidato, o general tinha outro candidato. Eu tive que inventar um prefeito para colocar em Curitiba. O Paulo Pimentel nomeou o Osmar Sabag e me indicou para o Osmar Sabag para que assumisse o IPUC. O Omar Sabag, que era meu tio, era engenheiro. Para que a população dos bairros livre-se da ameaça constante das águas infectas, a Prefeitura de Curitiba vem desenvolvendo um amplo programa de obras. Verdade seja dita, o prefeito Omar Sabag, como engenheiro sanitarista, se dedicou fortemente a resolver os problemas de saneamento da cidade, mas sem ênfase a projetos que eram mais de urbanização. E realmente o Sabag foi uma pedra no sapato, quase que ele elimina toda essa história. E ele era meio contra essas coisas e deixou por um tempo o IPUC meio que na geladeira. Então a gente ficava lá no IPUC sem ter demanda nenhuma do prefeito, porém a gente tinha a obrigação moral e ética de continuar aquele trabalho. Afinal, a gente estava lá para desenvolver o plano e foi isso que fizemos durante 1 ou 2 anos, uma coisa assim. O Forte Neto brigou e teve que sair. Ele brigou com o prefeito. Quando eu saí do IPUC, eu ainda tinha forças para indicar. E eu indiquei o Jaime Lerner na época para o Paulo Pimentel. E ele acabou assumindo o IPUC. Eu acho que o IPUC foi uma batalha ganha por muita gente, principalmente a nossa turma, né? Até o Jaime ser presidente. Dali para frente não teve mais jeito. E na sequência, com o governador que foi indicado, o Jaime Lerner foi indicado pelo governador para ser o prefeito de Curitiba. E aí não tinha mais graça. Aí quando ele vira prefeito, aí ele disse, bom, agora não tem mais jeito, agora está consagrado, né? E daí foi uma alegria total da equipe, porque o Jaime tinha já coordenado o desenvolvimento desses projetos e era um cara super ambicioso, trabalhador e agregador, assim, de uma equipe incrível. Eu tinha 33 anos e a equipe que me acompanhava tinha mais ou menos a mesma idade. Quando o Jaime, que foi presidente do IPUC, foi chamado para a prefeitura de Curitiba, havia um estoque de projetos e ideias que estavam fermentadas no IPUC, que vinham sendo detalhados e desenvolvidos e que estavam, portanto, prontos, maduros para serem operacionalizados. O Jaime Lerner, que é um sujeito inteligente, ele pegou todos aqueles principais funcionários do IPUC e os transformou em secretários municipais. Diferente de quando o secretário é apenas um afiliado político de alguém que
por mais formação técnica que tenha, não tem a visão do organismo urbano. E essa equipe toda de jovens arquitetos, né? Tinha sociólogos, engenheiros, tinha advogados, enfim, começou-se a pensar a cidade como um todo. Curitiba atravessa um processo de expansão como poucas cidades brasileiras. Com cerca de 700 mil habitantes, a capital paranaense procura crescer ordenadamente. De repente foi o IPUC que foi para fora. O IPUC que foi levar a visão de planejamento para estes órgãos que são executivos, são operacionais. Aí é possível você implantar o plano diretor. Por quê? Porque o prefeito queria implantar o plano diretor e todos os secretários também queriam implantar. E isto garantiu o sucesso do plano diretor de Curitiba. O cara que era o líder e que planejava era o que implantava, que era o dono da obra, né? O prefeito. Sim, eu tive muita sorte de ter uma equipe com muito talento, né? E também uma equipe idealista. Nós éramos tão ligados e sabíamos que tínhamos que ser rápidos. Eu acho que foi uma grande oportunidade que a cidade de Curitiba teve. Ele conseguiu fazer essa equipe produzir no seu máximo de criatividade e de trabalho, assim, de dedicação. O que houve foi um comprometimento com a cidade tão forte que, enquanto a gente tivesse essa tarefa, a gente sabia que nós tínhamos que cumprir. A gente fazia as coisas com a determinação e com a vontade tal, e com a alegria e com o despojamento de qualquer plumagem aí, não é? Então, eu acho que por isso que esse processo deu muito certo, né? Então, todo mundo trabalhava com entusiasmo. Nós éramos muito jovens, recém-saídos da escola. A gente não tinha medo, não porque... porque não sabia do perigo. A gente... Bem, era uma época de ditadura e foi nesse período que o Jaime Lerner foi nomeado prefeito. Um prefeito biônico, ou seja, ele dependia diretamente dos militares que o colocaram naquele lugar. Eu tinha certeza, como eu tinha sido nomeado, que eu podia ser mandado embora no dia seguinte. E vivia sendo ameaçado, porque a minha equipe dizia só tinha comunistas, né? Então, cada vez a gente rechaçava essas investidas autoritárias no sentido de demitir gente que era importante para a cidade. Eu fui presa. Eu, na condição de diretora de educação, era também diretora do Mobral, que era considerado o Serviço de Segurança Nacional. Para os militares, isso era inadmissível, né? Que uma comunista, como eles chamavam, tivesse esse tipo de cargo público, ainda mais sendo um cargo de confiança do prefeito. Então, o prefeito deve ter sofrido muita pressão dos militares e, assim mesmo, ele resistiu e não me demitiu. Então, a gente nunca estava seguro, né? E sabíamos que tínhamos que trabalhar rápido. Quando saí, conversando com ele, em comum acordo, foi transferida para o IPUC. Então, foi lá que eu tomei o conhecimento das revoluções que aconteciam na cidade. Apesar de ser um período de uma ditadura, houve discussão. Até durante todo esse período, eu não queria... para cá esse lado, mas eu lembro que houve muita crítica. Não, porque isso foi feito porque era ditadura, porque tinha dinheiro, porque não sei o quê. Não é por isso que não foi feito de uma maneira democrática. Discutiu-se com a população, com o curitibano. Foi impressionante, um período muito rico. Então, foi uma coisa assim revolucionária. Eu sou de origem árabe e nós tínhamos uma loja no centro da cidade, na Rua 15, mais especificamente.
Era uma panificadora e mercearia muito grande. O tráfego já estava muito conturbado na Rua 15, mas era ainda... os nossos clientes paravam o carro, desembarcavam, pegavam o pão, paravam às vezes fila dupla, aquela confusão ali da área central. A cidade toda não podia passar, todo o trânsito da cidade passar pela Rua 15. Desde o começo do plano preliminar, era a área destinada a ser uma área de pedestres. Eu fui contar para o meu pai que nós íamos fechar a Rua 15 e tirar o tráfego, os veículos da frente. Você quer me quebrar, meu filho? Isso é uma loucura. Seu prefeito está louco, eu vou conversar com o Jaime, isso aí é um absurdo. Comecei a sentir, sendo um prefeito nomeado, que se nós tentássemos, se demorasse, ela não aconteceria. Então, a Rua 15 tinha que ser transformada numa área de pedestres, mas um tempo muito curto. Coisa do Jaime. Tem que ser rápido. Não, mas ainda não está bem o projeto, vamos pensar mais um pouco. Não, senhor. Já, vamos tocar essa ideia do jeito que está. Nós vamos começar e, se precisar, conserta no caminho. Porque se fosse para esperar que o plano diretor fosse pensado em 5 anos, para depois ser implantado em mais 5 anos, a cidade não espera. Eu expliquei, pai, convenci que tinha outras experiências do mundo que davam certo, mas havia muita resistência. Os lojistas não queriam, tinham medo de perder clientes. Mas eles tinham medo também de perder a vaga deles, a vaga para o carro deles em frente à loja deles. Também tinha isso. E me lembro que eu perguntei ao meu secretário de obras quanto tempo ele daria para fechar. Bom, o prazo era... Putz, 6 meses, você está louco, venha, eu quero... Aí o cara voltou, uma semana depois, com um programa de 3 meses. Não, eu quero no fim de semana. Nós precisamos fazer isso em 48 horas. Mas todo mundo achou que eu estava louco. O comércio fechava às 6 horas naquela época e o povo voltava para trabalhar no centro da cidade apenas na segunda-feira cedo. Então a obra começou às 6 horas da tarde. Você tinha caminhões com montanhas de pedrinhas de petit pavé branco, preto, vermelho. Tinha floreira, as coberturas, o domo, tudo isso prontinho. A pedra toda estocada. E aí, num fim de semana prolongado, e fizeram o primeiro trecho. E quando a turma voltou da praia, estava pronto. Equipado, com banquinho, floreiras, com quiosque, barzinho na calçada. Tudo isso numa segunda-feira, às 8 da manhã, quando a população chegou na cidade, encontrou tudo isso. O importante da cidade são as pessoas. São as pessoas. Viaduto, isso é outra coisa, isso é para carro. Foi uma declaração do jeito de tratar a cidade. Processo assim, incrível de uma sinergia. Quando nós fechamos a Rua 15, aquelas primeiras quadras, aí houve a ameaça de haver uma carreata com carros em cima do calçadão. Daí nós colocamos as crianças pintando, tá? Não como desafio, mas ocupando o espaço. Era importante que as pessoas sentissem o porquê daquilo. Aí esse movimento da carreata, obviamente, não aconteceu. Eu acho que um dos motivos do sucesso desse projeto foi a intriga que ocorreu entre o comerciante, que tinha medo do novo, e a população curiosa que foi em busca da novidade. Enquanto outras cidades do Brasil estavam preparando a cidade para o automóvel, nós estamos preparando para as pessoas.
devolvendo a rua para as pessoas. Então foi uma coisa incrível, né? E foi aí que eu acho que a população entendeu o recado, digamos, dessa nova administração para a cidade e dessa nova revolução urbana proposta. Quem fez isso foi o Jaime, sabe, é o jeito dele, que punha, digamos assim, o pescoço à disposição da opinião pública, da imprensa, e tocava as coisas. O Pimentel tinha um canal de televisão aí, e ele tinha um jornal muito bom, todo mundo via, e esse jornal era às 8 da noite, assim, todo dia em cima do Jaime. Qualquer inovação, em cima do Jaime. Senhor prefeito Jaime Lerner, é um apelo que eu faço ao senhor. Esse terreno aqui é um patrimônio da prefeitura e nós esperamos uma praça, não temos praças. Sabia que a posição do jornal e da televisão eram contra, mas era vamos dizer, uma crítica, às vezes fundada, às vezes infundada, mas que no fundo ajudava a cidade. Havia crítica, né? Mas a gente não transformava o crítico em inimigo. Nós passamos um período longo em que nós tínhamos prefeito nomeado. Então, não havia a pressão da urna, vamos chamar assim. E não tinham que dar satisfação para ninguém, nem para a população, nem para os vereadores. Porque não eram essas pessoas que os tinham colocado naquela situação. Acho que o Jaime soube muito bem agir nesse cenário. Talvez se a situação fosse de partidos muito fortes, acho que ele não teria conseguido. Até porque já não conseguia fechar nem a Rua 15. Uma cidade que não tinha nada, tinha tudo para ser feito. E por isso nós pudemos fazer tudo aquilo que foi feito lá nos anos 70. O Jaime teve uma visão também muito brilhante na hora que ele começou a criar alguns ícones. Eu me lembro muito claramente o Teatro do Paiol, a criação do Teatro do Paiol. Eu sou paiol, porque foi ali que tudo começou. Em uma semana, eu apresentei um estudo de como fazer um teatro de arena. A pressa era tão grande que eu desenhei todo esse estudo e depois o projeto de execução à mão livre. Essa primeira ideia valeu, fiz o projeto de execução em mais 15 dias, a obra em menos de 2 meses. Eu fui na inauguração, faço questão de dizer, com Vinícius de Moraes e o Trio Mocotó. Uma noite memorável, onde o Vinícius aspergiu o Teatro Paiol com uísque. Pegou coisa de pegar o gelo, molhou no copo de uísque, fez o sinal de que está inaugurado o Teatro Paiol. Então. O Vinícius de Moraes veio aqui fazer um show. Aí depois ele falava de Curitiba e do Teatro do Paiol e daquela convivência e do uisquinho que ele tomou depois. Então Curitiba começou a entrar no cotidiano da cultura brasileira. Curitiba entrou no cenário e o curitibano se sentiu parte dessa nova caminhada. Principalmente foi uma mudança no espírito da cidade. Se imagine que nós não tínhamos o hábito de sentar numa mesa na rua
Então nós tivemos que mexer com os hábitos da cidade, inclusive colocando as mesas na cidade, e a prefeitura colocava e dizia para os donos de bares e restaurantes, se não der certo, nós retiramos. Era um negócio assim que todo mundo ficava meio assim, não sabia se sentava ou não sentava naquela mesa ali, se não iam achar que ele estava se exibindo. E de repente o cara viu que não tinha problema nenhum, que era bacana sentar ali, que era bom curtir aquele espaço. O Jaime falava muito em ponto de encontro. A cidade tem que ser os pontos de encontro. Era uma coisa nova, né? Isso mostrou que a cidade, quando ela é colocada em frente a um cenário, uma ideia, um projeto, o povo ajuda a acontecer. A cidade é um sonho coletivo, né? Quando a proposta é boa, o serviço é bom, a população tende a apoiar. Quando é público, tem que ter muita qualidade. Essa visão de respeito é o que eu acho outra contribuição de Curitiba. A população, né, começou a sentir que a sua cidade estava melhorando. Curitiba não tinha um parque. Quando surgiram os parques, eu me lembro, a população ia na final de semana, cheio. Como Curitiba é uma panela, é um grande vale, vamos dizer, quase que da cabeceira do Rio Iguaçu, era muito recorrente as enchentes no centro da cidade. Há quantos dias a senhora está enfrentando esta enchente? 3 dias. Sempre assim, né? Sempre assim, cheio. Como a senhora vê uma solução para o Rio Belém aqui? Então, para eliminar isso, surgiu a ideia de se criarem grandes bolsões de contenção de cheia. Parque Barigui não está lá com aquele lago para embelezar, não. Aquilo é uma forma de conter as águas do Belém para poder amortecer o impacto das enchentes. A visão de drenagem da cidade foi muito importante. Ou não modificar os cursos d'água, deixar que os rios corressem o seu percurso natural e não engessar, canalizar os rios para que eles corressem mais rapidamente, causando grandes enchentes. O engenheiro Nicolau Klippel era um curtidor desse aspecto de drenagem urbana. E foi o Nicolau quem bolou isso. Pequenas barragens que pudessem acumular os grandes volumes de água nos momentos de cheia para depois soltar com um ritmo suportável pela rede de drenagem. E com isso se criaram os grandes parques da cidade. Então o Parque Barigui, o Parque São Lourenço, o Parque da Barreirinha, são parques que tiveram como justificativa a drenagem, portanto o saneamento urbano, e que puderam ser implantados com recursos de saneamento na época, que eram recursos disponíveis. E a cidade com isso criou uma política de áreas verdes muito fortes. Já Curitiba tinha assumido essa condição de ser uma capital ecológica. Em 72, em Estocolmo, houve a primeira grande reunião sobre meio ambiente. E Curitiba já estava começando a tomar medidas na vanguarda disso. Qualidade de vida. Ninguém falava nisso, né? Esses conceitos surgiram aí. Hoje são 30 e poucos parques, Curitiba, 34, se não me engano, não é? Nenhuma cidade tem tanto parque assim. Passamos também por uma mudança econômica. Começou-se a pensar também como estimular a criação de empregos, né, em Curitiba, como atrair. Aí nasceu aí junto a cidade industrial de Curitiba. Acredito que muitos curitibanos ainda não conheçam a cidade industrial de Curitiba, onde já se implantam em construção ou em via de construção 25 indústrias
que darão 10 mil empregos numa construção de 358 mil metros quadrados. Com a criação da cidade industrial, que em vez de a cidade ser uma cidade de funcionários públicos... Num instante, conseguiu trazer indústrias importantes que estão lá até hoje. Passou a responder por 1/5 dos empregos da cidade. Havia muito uma visão de planejamento estratégico, aquela coisa da Escola Superior de Guerra, da visão de maximizar o rendimento dos recursos disponíveis. Então, havia recursos disponíveis para investimentos dentro de uma visão planejada e estratégica. Ah, porque na minha casa tem um buraco, o asfalto está ruim na minha casa. Eu não estou aqui para tapar buraco, amigo. Nós vamos melhorar a cidade como um todo. Você tinha dinheiro para fazer um corredor de transporte. O plano diretor definia o eixo norte. Era um traço no mapa, em cima da Avenida Paraná. Então, as linhas estruturais que o Jorge propôs, elas permitiriam edifícios em altura, uma grande concentração da população e o transporte coletivo. Como é que faz para botar o transporte, os carros para lá, os carros para cá? Puta, isso nós vamos precisar de, sei lá, 80 metros, 100 metros. Mas puta avenida, né? Larga. Ia ser uma obra demoradíssima, caríssima e destruidora. E que iam realmente provocar uma intervenção urbana muito pesada, muita desapropriação, muita destruição de imóveis, uma quebra de uma cultura comercial das avenidas. Custa um dinheirão para desapropriar e você destrói a cidade. Vai para o beleléu muita coisa que faz parte da vida da cidade, da história, da memória e tal. Então era um corredor que tinha anos e anos de consolidação, tinha recebido os imigrantes italianos, os imigrantes poloneses. Se aquilo fosse transformado numa via de 60 metros, se destruía todo aquele comércio que tinha levado anos para se estabelecer. Mas e o Rafael Deli veio com a ideia, vocês vão trabalhar com 3 vias, essa que existe, e uma do lado, uma da outra, aproveitando as ruas que existem, eram ruas de 20 metros, a maioria delas, com pequenas desapropriações. Vamos interligar essas ruas. Na central a gente põe o transporte, na canaleta, e um tráfego local e o tráfego de longa vai para lá, uma para lá, outra para cá. Essa é uma grande bolada, uma grande bolada. Marcou muito porque mostrou que era tão importante quanto você resolver o problema de circulação, era você preservar a ocupação. Isso virou o que hoje é o trinário. Foi a grande sacada essa ideia do trinário, de você trabalhar mantendo a escala urbana. Você acha que o fundamental é a via ou o fundamental é o veículo que passa nessa via? O fundamental é a via, porque o veículo não importa. Não importa porque o veículo que nós temos no momento é o ônibus. Nós temos que usar o que nós temos no momento, já. Nós temos que correr contra o transporte individual, já. A única possibilidade que nós temos de transporte de massa, já que é a pista exclusiva com os ônibus que nós temos no momento, e paralelamente desenvolver uma tecnologia que possibilite um sistema mais sofisticado, estudando uma tecnologia nacional para transporte de massa, dentro da nossa realidade, dentro dos nossos custos. Esse ônibus foi desenhado no IPUC, e agora como fazer uma indústria fabricar um troço, olha o Rafael Deli, fabricar um negócio desse. Foi-se no Rio Grande do Sul convencer a Marco Polo a fazer um ônibus. Os caras não queriam de jeito nenhum, porque sai da linha, né? Então, Curitiba adquiriu esse status de forçar a indústria a produzir um produto
para a cidade que ela estava imaginando, né? Chega de metodologia importada, tanto em termos de planejamento como em termos de equipamento. Pode-se chegar até uma frequência de 3 em 3 minutos, que é uma frequência maior do que o metrô de Nova York. O sistema de transporte sendo utilizado em Curitiba hoje foi um experimento extremamente importante em matéria de política de transporte de massa no Brasil. O ônibus expresso, para mim, é uma coisa que o prefeito criou, um monstro na cidade, para favorar o público e acabar com os comerciantes. A tarifa será de 50 centavos. As duas primeiras linhas, linha Sul, Capão Raso, República Argentina, Praça Rui Barbosa, Centro da Cidade, Barão do Rio Branco, Praça Generoso Marques e Passeio Público. A linha Norte, Santa Cândida, Passeio Público, Centro da Cidade, 7 de Setembro, Praça Rui Barbosa. Eu gostaria que o prefeito municipal de Curitiba nos desse uma resposta concreta, uma resposta exata. As vantagens que o ônibus expresso proporcionará imediatamente são, primeiro, em tempo, percurso menor, 2/3 do tempo atual. Segundo, na frequência. Então, a partir do momento em que a gente criar esses corredores de transporte de massa, integrar o sistema viário e integrar ao uso do solo, isso eu acho muito importante. Nós estaremos consolidando a estrutura das nossas cidades, a estrutura de crescimento. Em algum momento, e os planos todos, esse o Agache e todos os mais, imaginaram que uma cidade tem as suas funções e cada função está num determinado lugar. Então você mora num lugar, trabalha no outro, o lazer é lá. O ideal em planejamento urbano é você colocar as pessoas morando próximo ao trabalho. E, no entorno de cada uma dessas áreas, colocar as áreas de lazer. Havia a preocupação de fazer a mistura de funções, então era importante que tivesse o comércio, os serviços, a moradia e o trabalho integrados de uma forma harmoniosa. Esta diferença que nós tínhamos antes, quando você tinha que separar muito bem o que era trabalho do que era moradia, porque o trabalho contaminava a moradia. Você tinha a fumaça da fábrica, tinha o barulho. Hoje você não tem mais isso. Você pode estar junto, você pode morar num edifício em que embaixo está o teu emprego. Isso aproximou e integrou as funções da cidade. Como é que eu vou daqui para lá? Leva 1h30. Como é que faz? Não pode. O cara ir de casa para o trabalho e levar 1h30. Tá. Não dá. Tá? Ou não tem onde ir no final de semana. Tem que sair da cidade, ir lá no riozinho, pescar não sei aonde, lá no... Na medida em que você começa a aproximar, a gerar uma convivência melhor entre o trabalho e a moradia, entre a moradia e o lazer, você vai precisando menos de grandes corredores de transporte. Eu acho que Curitiba foi, talvez, uma das poucas cidades que tem uma visão integrada de vida, trabalho, movimento, lazer, tudo isso junto. Isto fez com que eu acho que o planejamento de Curitiba seja hoje uma das experiências mais bem-sucedidas de cidade planejada no Brasil. Próxima parada, Estação Silva Jardim. Desembarque pelas portas 2 e 4.
Eu acho que o Jaime é o grande personagem dessa mudança. Eu acho que o Jaime realmente é fundamental nessa história toda. A visão que ele tem de capturar coisas importantes do cenário internacional e transformá-las em coisas viáveis dentro da realidade brasileira é muito grande. O Jaime fez essa revolução, não só em Curitiba, ele fez uma revolução na maneira de ser prefeito. E marcou. Foi o Jaime Lerner que fez isso, que modificou isso, que projetou isso. Agora, sem ele, as tuas ideias não saíam do papel. Se não fosse ele, ninguém tinha feito nada. Inventou o que podia inventar e o que não podia inventar para fazer Curitiba uma cidade de grande atração. Ele foi um grande prefeito. Talvez não tenha sido tão grande quando foi governador do estado. Eu posso dizer que foi o período de prefeito, foi o melhor período da minha vida. Quando me perguntam se hoje em dia seria possível fazer essas transformações, hoje, eu diria que sim, porque eu passei por vários períodos. No primeiro mandato, nomeado. No segundo mandato, já nomeado, mas começando a acontecer um processo de abertura. E aí, no terceiro mandato, já eleito. Agora já era uma nova república e era uma eleição direta pelo voto popular. E o Jaime ganhou estourado. Eu posso dizer que o período mais difícil foram os períodos onde eu fui nomeado, que eu não tinha força. Depois, eleito, era outra coisa. Em 89 fizemos a Estação Tubo, é um desenho nosso também. Em seguida fizemos a Rua 24 Horas nos anos 90, em 1990. Em seguida fizemos o Jardim Botânico. Inovações, coisas que não existiam em lugar nenhum. A gente perdeu o medo de inovar. Deixou de ser uma ideia, passou a ser um projeto, deixou de ser um projeto, passou a ser uma obra, passou a ser a cidade como ela é. Você vê que não tem nada, para mim, né, nada assim de científico, muito acadêmico, muito elaborado, nada. É buscar, através de coisas simples, melhorar, seja lá o que for. Porque nós começamos a ver que inovar é começar, que começar é grande parte do processo. Enfim, inovação. Eu sempre falo isso para a turma nova aí. Inovação, cara. Você tem que ter inovações constantes na cidade. O importante é propor. Né? Já imaginou um músico que não toque? Então não adianta ter ideias brilhantes se você não der o primeiro passo. Esse é o problema. Planejamento é processo. Plano é produto. Plano você faz todo ano e joga na prateleira. E processo não. Processo você tem que viver, tem que realizar. O fato é que as coisas não acontecem. São tantas as barreiras burocráticas que se criaram, uma espécie de cultura do medo. Então, me parece que o momento agora é um momento dramático. A cidade continua crescendo, os valores que vinham somar a qualidade de vida estão se perdendo. A meta de longo prazo, em 1965, era Curitiba 2000. Já passou muito tempo. Na minha opinião, começou um processo de, digamos assim, de paralisação, não só paralisação, como até de degradação desse processo todo. Após as 18 horas, até 7 horas por aí, você não consegue embarcar no abacaxi. Em vez de entrar 100, entrar 150 dentro do ônibus, muito difícil.
já estou com uma carga, cheguei a trazer carga de 200 e poucos passageiros registrados na catraca. O sistema de transporte urbano de Curitiba, que já foi implantado em 60 cidades no mundo. Eu presenciei a implantação do sistema nosso, por exemplo, em Manhattan, em Nova York, uma coisa incrível, que nunca se imaginou isso, né? E hoje o sistema de transporte urbano de Curitiba é um desastre. Todo mundo sabe, todo mundo vê. Não é que não tenha gente boa, bons arquitetos, caras criadores, ideias novas. Não é que deve ter, né? Falta um cara que reúna essas pessoas, falta um Jaime Lerner. Vamos dar chance agora aos prefeitos que estão começando, eles têm essa oportunidade de mudar, né? E como serão as cidades no futuro, está sendo já estudado, tal. Mas aqui em Curitiba não vejo ninguém trocando ideias sobre isso, não vejo. E a vida vai mudar completamente. Olha, quem cria nasce todo dia. O grupo todo estava lá, o Ceneviva, o Oswaldo Navarro, a Franchete, a Dúcia, enfim, se for relatar, são muitos que estavam lá, o Rafael Deli, o Lubomir. Esse pessoal tinha armazenado uma série de projetos para Curitiba. Então aí estava o Jaime Lerner, o Lubomir Fissisch, que infelizmente faleceu há pouco tempo, Alfred Willer, que está por aí ainda, e outros engenheiros que depois participaram dessa revolução urbana de Curitiba. Entre eles estava o Rafael Deli, que foi fundamental depois na equipe, que também já faleceu, e o Domingos Mogestares, que criou a Ópera de Arame, então o grupo do Forte Neto, o Gandolfo e o Jaime também. E eu era ainda estagiário no escritório do Jaime. Eu, o Domingos Mogestares e o Carlos Eduardo Ceneviva. O Ceneviva na área de transporte urbano, o Rafael Deli na área de sistema viário, tinha o Gandolfo cuidando da área de parques, da arborização de Curitiba, Almir e Marlene Fernandes, e junto com Ciro Correia e Lira, que era do IFAM.